Então, boa tarde a todas e todos. Sou o professor Robson Reitinho Degulo. Estou hoje como presidente da banca de trabalho de conclusão de curso do aluno Ramon Amargo Machado, sob orientação do professor Olavo Avalone Neto, cujo tema é Sede para a Casa de Passagem de Tupã-Ciretã, arquitetura como auxiliadora do desenvolvimento de crianças e adolescentes. Então, compondo a banca comigo estão o professor Samuel Brito e a professora Cátia de Oliveira. Programação de 60 minutos. Quem está comentando? Não. Desculpa. Programação de 60 minutos, né, de ocorrência. Então, a gente vai iniciar agora, às 14h34, né? Tá bom? Então, defesa oral do aluno é de 30 minutos. A arguição da banca, né, é 5 minutos de cada membro e mais 5 minutos do aluno. Ok? Então, acho que pode dar prosseguimento, por favor, Ramon. Certo. Boa tarde a todos. O título do meu trabalho é Sede para a Casa de Passagem do Tupã-Ciretã, arquitetura como auxiliadora no desenvolvimento de crianças e adolescentes. O processo de pesquisa é dividido em 5 etapas, começando pelas definições, logo depois o referencial teórico, as análises, a escolha do terreno e a proposta. Nas definições, o tema é a realização de uma nova sede para a Casa de Passagem do Tupã-Ciretã, que abrigará crianças em situação de vulnerabilidade social que estão passando por uma fase difícil na vida, sofrendo algum tipo de abuso nesse ambiente residencial. É realizada uma análise no qual será visto se a criança precisa ou não ser retirada desse ambiente e levada para um abrigo institucional, no qual ela é obrigada a conviver com outras crianças e adultos no qual ela nunca viu na vida. Esse processo de adaptação à nova instituição, ele pode ser demorado e muitas vezes problemático. E com uma estrutura inadequada desse abrigo, essa adaptação pode ser ainda mais demorada, podendo gerar até mais experiências traumáticas para essa criança. Então, como objetivo dessa nova sede da Casa de Passagem, seria um abrigo que atendesse nessas necessidades individuais dos abrigados, com ambientes de qualidade, mais acolhedores e seguros, que contribuam para esse desenvolvimento físico e cognitivo dessas crianças, melhorando a sua qualidade de vida. As modalidades de acolhimento previstas no ECA são 5, e na cidade de Tupã-Ciretã, a modalidade presente é a Casa de Passagem, que basicamente seria um abrigo que acolhe crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por curto período de tempo. São crianças de 0 a 18 anos, e a capacidade máxima desses abrigos é até 20 usuários. Agora, sobre o histórico das instituições de acolhimento, um breve resuminho. Bem antigamente, lá nos primórdios, não existia políticas de acolhimento para as crianças. Então, a vida dessas crianças ficava basicamente a critério dos pais. Os pais decidiam se elas viviam, se elas morriam. Se eles quisessem abandonar, eles abandonavam. Se quisessem vender, eles vendiam. Se quisessem fazer o que quisessem com essas crianças, eles poderiam, e o governo não se pronunciava em nada, não tinha nada que ver com esse tipo de coisa. Então, com o passar dos anos, surgiu um sistema que foi aplicado pelas igrejas chamado Roda dos Expostos, no qual, para evitar esse tipo de abandono das crianças simplesmente em qualquer lugar, era um sistema cilíndrico que era instalado nas portas das igrejas, no qual as crianças, os pais, em forma anônima, deixavam as crianças nessas rodas, a roda girava e a criança entrava na instituição no qual ela recebia cuidados básicos para o seu desenvolvimento. Com o passar dos anos, começou a surgir algumas instituições com caráter de internato. Essas instituições, elas não diferenciavam o jovem infrator do que estava sofrendo algum tipo de vulnerabilidade social, ou juntavam todos no mesmo ambiente. Essas escolas, para os meninos, elas tinham um caráter mais militar, voltado para o exército e para a marinha. E para as meninas, elas passavam certos ensinamentos assim para elas se tornarem boas donas de casa. As meninas só podiam sair de lá casadas. Com o passar do tempo, surgiu outros serviços e políticas, mas com o mesmo sistema repressor da época. Esses internatos eram bem semelhantes ao que a gente tem hoje com os presídios.
Tudo que a criança precisava, educação, saúde, espaço de lazer, era tudo dentro dos muros dessas instituições, funcionando basicamente como se fosse um presídio. Só em 1990 que surgiu, com a criação do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que surgiu um serviço de acolhimento mais especializado, no qual ele cuidava das crianças, tentando suprir essas necessidades individuais, no qual era abrigos menores, que ocupavam no máximo, que abrigavam no máximo 20 crianças. Esses abrigos eram mais semelhantes com as residências que a gente tem hoje em dia. Escola, educação, lazer, era tudo nos equipamentos urbanos da cidade, então a criança ela continuava tendo uma interação com o resto da comunidade, não ficando trancada apenas dentro de um local só, então deixava mais humanizado esse serviço de acolhimento. Posteriormente, começou a surgir algumas leis também que auxiliavam esse estatuto do ECA, e por último, até então, em 2009, foi criada a Lei da Adoção, no qual ela serve basicamente para tentar diminuir o número de abrigados nessas instituições com algumas leis. O desenvolvimento infanto-juvenil, existem certas distinções em relação a crianças, a momentos que essas crianças passam, e cada momento ela necessita de suportes diferentes. Então, existem vários pensadores, psicólogos, pedagogos, assim, que tem esse pensamento, e foi adotado a teoria do desenvolvimento ecológico do Jean Piaget, no qual ele separa esse desenvolvimento cognitivo em 4 fases, sendo o primeiro o sensório-motor, do 0 aos 2 anos, no qual a criança tem uma percepção de mundo através dos seus sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. Essa fase, ela precisa de uma dependência completa de um adulto. No final dessa fase, a criança começa a desenvolver um pouco mais da fala, mas a comunicação com o adulto é basicamente repetir algum gesto dele e repetir palavras que ele está falando, não consegue se expressar. Na segunda etapa, que seria o pré-operatório, considerado a primeira infância, dos 2 aos 7 anos, a criança ela já tem a fala um pouco mais desenvolvida, já consegue se expressar e dizer o que gosta, o que não gosta, o que quer e o que não quer, já tem uma noção melhor de certo e errado, ela já necessita de uma dependência mais vigiada. Na próxima etapa, que seria nessa etapa do pré-operatório dos 17 anos, o próprio Jean Piaget diz que essa criança ela possui um certo egocentrismo, justamente pela essa falta do desenvolvimento cognitivo dela não está bem desenvolvida ainda, então ela consegue ter uma percepção de mundo só através dela, ela não consegue enxergar o ponto de vista das outras pessoas. No operatório concreto, que seria a meninice dos 7 aos 11 anos, a fala já está mais desenvolvida, essa etapa ela já é coincidente com os primeiros anos escolares da criança, então ela já tem uma socialização, uma integração, uma comunicação maior com crianças da mesma idade e outros adultos por causa do colégio. Ela precisa de uma independência mais vigiada, e nessas fases, como as 4 fases, mas principalmente nessas 3 fases, o brincar da criança é extremamente importante, principalmente para crianças que estão acolhidas nesse tipo de instituição, porque através da brincadeira que ela consegue reproduzir o que ela passou, uma história penosa que ela passou, ela consegue reviver isso, mas ela revive e consegue mudar aquele final penoso para um final feliz. Então, esse processo é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo da criança. No operatório formal, que seria dos 12 anos em diante, no qual a criança ela já consegue ter um pensamento mais abstrato, ela consegue formular hipóteses, não precisando basicamente de algum objeto ou coisa do tipo, e ela depende de uma supervisão, uma dependência supervisionada. Nessa fase, é interessante que a criança tenha um pouco mais de liberdade e autonomia, justamente para conseguir desenvolver algumas tarefas sozinhas, justamente para no futuro, para conseguir preparar ela posteriormente para quando ela já entrar na fase adulta. A teoria do desenvolvimento ecológico é desenvolvida em 3 camadas. Basicamente, a mais externa seria a macrosistema, a intermediária exossistema, e a mais interna seria microsistema, que seria a família, creche e escola. Seria o que afeta a criança diretamente. A nova sede da Casa de Passagem ela vai atuar diretamente nesse microsistema, atuando diretamente no próximo da criança. Na visita técnica, já existe uma Casa de Passagem em Tupaciretã. Então, por que eu precisaria fazer outra? Basicamente, essa casa é alugada, ela foi adaptada para o uso atual,
Com isso, ela não consegue atender as necessidades das crianças e das funcionárias, como, por exemplo, das funcionárias, para elas conseguirem ter a certeza que as crianças não estão passando por algum tipo de perigo, e para conseguir cumprir o papel delas de uma forma eficiente, elas acabam reduzindo a liberdade da criança, que seria basicamente, são uma ou duas funcionárias por turno. Então, para o melhor monitoramento, as crianças são todas, passam basicamente o dia todo na sala de estar. Se, as crianças, se tem um grupo de crianças que quer jogar bola, fazer uma atividade mais agitada, e tem outras que querem fazer, ficar olhando televisão, fazer uma atividade mais calma, ou vão todos para fora, ou ficam todos dentro de casa. Isso acaba limitando muito a criança. Outro ponto também que é extremamente importante seria os ambientes insalubres por falta de ventilação, ambientes perigosos, como, por exemplo, a cozinha, os ambientes que estão nessa face sul aqui, ó, para eles conseguirem interagir com o resto da edificação, eles têm que cruzar pelo meio da cozinha. E vice-versa, desses ambientes também tem que cruzar pelo meio da cozinha. Então, a cozinha funciona como um corredor. Isso acaba dificultando que fechem a cozinha durante a noite. Então, é extremamente perigoso, por exemplo, uma criança acorda no meio da madrugada, vai para a cozinha, sem querer, mexendo nas coisas, liga o gás, pega uma faca, pega um objeto pontudo. Então, essa situação é extremamente perigosa na situação atual. Outra coisa que a casa de passagem sofre seria uma falta de acessibilidade. Por exemplo, no acesso principal da edificação, na calçada, a calçada é toda deteriorada, com partes faltando, então isso acaba dificultando o acesso no lote e o acesso da edificação, tanto pelas crianças e os funcionários que estão lá hoje em dia, como tanto para crianças que têm alguma dificuldade, uma criança especial que tem uma dificuldade de se locomover, esse processo esse acesso fica prejudicado, dificultando ainda mais a sensação de pertencimento da criança com aquele local. Nos estudos de caso, basicamente, como é que poderia ser uma casa de passagem? Com as obras pesquisadas, a gente tem algumas referências de ambientes, como, por exemplo, a moradas infantis. A moradas infantis, as unidades de moradia dela são todas fragmentadas, dando mais liberdade, autonomia e privacidade para essas crianças, destinando uma parte daqueles ambientes para um grupo pequeno de crianças, fazendo com que elas consigam modificar aquele espaço conforme a personalidade delas, deixar aquele espaço conforme a cara delas. Isso dá uma melhor sensação de pertencimento àquele local. Elas conseguem identificar que aquele é um local de moradia. Outra coisa também que é extremamente importante, que até o próprio arquiteto da edificação, ele fala que a alma da edificação, a alma desse projeto, seria as grandes circulações horizontais, que seriam os espaços abertos, cobertos, no qual a criança ela pode se apropriar do local, pode correr, brincar, pular. Existe uma permeabilidade visual grande nesses ambientes, então, enquanto as crianças exercem essas atividades mais agitadas, tem um funcionário, um monitor que consegue fiscalizar, monitorar ela de forma mais passiva, sem restringir a liberdade da criança. Então, a criança pode utilizar esse espaço como bem entender, do jeito que achar melhor. Outra referência utilizada foi a Casa Valerie. Ela já possui uma escala mais semelhante à Casa de Passagem. Ela possui um ambiente social no centro da edificação. Esse ambiente social, ele tem de apoio 2 pátios internos. Então, se um grupo de crianças ela quer realizar uma atividade mais calma, ler um livro, olhar a televisão, simplesmente conversar ali, ela pode ficar na sala. Se tem crianças que querem realizar uma atividade mais agitada, correr, jogar bola, brincar, elas vão para os pátios internos. Essa conexão, essa permeabilidade visual faz com que a funcionária consiga monitorar tanto as crianças que estão no ambiente fechado, quanto as crianças que querem realizar uma atividade mais agitada. Então, isso não limita a criança, não restringe o uso da edificação por causa do serviço da monitora, né? Ela consegue desempenhar o papel dela muito melhor, dando mais liberdade para a criança. E o abrigo na cidade de Cachoeira do Sul, que é para crianças de 0 a 8 anos, ele possui algumas características bem semelhantes com a casa de passagem atual, como o pouco número de quartos, aglomerando muitas crianças no mesmo ambiente, os ambientes sociais também. Durante o dia, as crianças passam basicamente o dia todo nesses ambientes sociais. Lá, nesse abrigo, no dia da visita, possuía 3 crianças especiais. E como não tinha local para elas nesses quartos, elas tinham que dormir na sala de jantar, que era um ambiente social de fácil acesso para as monitoras, para dar um certo apoio para essas crianças com necessidades. Um ponto positivo nesse abrigo seria o grande pátio que tem no lado, que as crianças conseguem brincar, correr, pular, realizar atividades mais agitadas,
só que o ruim seria que a relação entre a edificação e esse espaço aberto possui um grande desnível, que é vencido através daquela escada. Então, a relação assim de deslocamento entre esses ambientes é prejudicada por causa desse desnível, tanto para as crianças como para os funcionários e principalmente para as crianças com deficiência. Sobre a escolha do terreno, o diagnóstico da área de plantação, o terreno é na cidade de Tupaciretã, que possui 24 mil habitantes, é na região centro-oeste, clima tropical úmido. O terreno escolhido foram elencados alguns critérios para a escolha desse terreno. Dentre eles seria a proximidade nos bairros no qual o maior número de crianças são atendidas pela instituição. Então, os bairros que são mais atendidos seriam o bairro Ana do Nascimento Terra e o bairro Chiapeta. O terreno ele é um terreno de esquina de 1.513 metros quadrados. As ruas de acesso dele são a Rua Ildefonso de Menino da Costa, a Rua Lourenço Gomes, a Avenida Serafim Bravo. E aqui a gente consegue ter uma percepção melhor do terreno. Ele é um terreno de esquina, como já foi comentado, ele possui 4 árvores nele, sendo uma de porte grande, uma de porte médio e 2 de porte pequeno. O terreno também ele possui um dente de 10 por 11. O terreno ele possui 1,5 metro de desnível, passando 3 curvas de nível entre ele. E aqui a gente tem algumas fotos mostrando um pouco do terreno e um pouco do entorno dele, para a gente ter uma percepção melhor do local. Os equipamentos urbanos foram um critério também extremamente importante na escolha do terreno, justamente porque a proximidade desses equipamentos é algo extremamente importante, como, por exemplo, o posto de saúde. Caso aconteça uma necessidade que precise a utilização desse equipamento, a proximidade facilita as funcionárias e facilita o funcionamento dessa instituição. O comércio próximo é essencial para qualquer instituição, qualquer residência. Proximidade com escola também é muito bom, principalmente a partir que os jovens vão crescendo, eles conseguem ter uma certa liberdade e autonomia para eles conseguirem ir e vir dessas instituições, dessas escolas sozinha, dando mais liberdade, fazendo com que no caminho eles consigam interagir com as crianças da comunidade do qual ele estava inserido. Então, essa proximidade com a comunidade faz com que essa adaptação à nova edificação seja muito mais fácil. A proximidade com o ponto de ônibus também é extremamente importante para conseguir acessar os outros equipamentos urbanos que estão longe desse local. Proximidade com as creches do entorno também, justamente por os motivos que eu comentei, da proximidade ser extremamente importante para a adaptação da criança. A hierarquia de vias. As 2 vias, como é um terreno de esquina, ele possui acesso para duas vias. Uma delas é uma via estrutural, ela não chega a possuir um fluxo tão intenso quanto a Avenida Serafim Bravo. Ela possui um fluxo mais intenso justamente porque ela é a continuação de uma RS, da RS 392, no qual é o principal acesso da cidade. Então, essa rua ela possui um fluxo mais intenso, a Rua Lourenço Gomes já não chega a ser tanto. E ela também possui uma via local, que possui um trânsito mais calmo e gerando menos barulho para a edificação. No uso do solo, a gente consegue ver que o uso é predominantemente residencial, algumas edificações misto comercial. A misto comercial, elas se encontram mais localizadas na Avenida Serafim Bravo, que seria uma rua de fluxo mais intenso. A gente consegue perceber também a presença de equipamentos de saúde, que é o posto de saúde, o próprio hospital, alguns equipamentos religiosos, de ensino, que foi a escola, como já foi comentado, alguns vazios urbanos, e uma maciço da vegetação, que seria uma reserva ecológica, que é nas proximidades. Em relação ao gabarito de edificações, a predominância são edificações baixas de um pavimento, possuindo alguns exemplares de 2 pavimentos, e de 3 pavimentos apenas uma edificação residencial. E no mapa de cheios vazios, aqui a gente tem uma percepção melhor sobre o grão da edificação, vendo que a leste a gente tem edificações menores, e a oeste a gente tem edificações com grão um pouco maior. A gente pode perceber também que o avanço dessa malha urbana ele é barrado tanto pelo maciço da vegetação quanto pela linha férrea. Pode-se perceber também que o entorno dessa edificação, do terreno escolhido, ele é um entorno bem consolidado em relação às residências. As características bioclimáticas: o vento são predominantemente leste, a carta solar inverno e outono mostra as temperaturas
indo das 5 horas aproximadamente às 11 horas, temperaturas de até 10 graus Celsius, então fazendo com que nessa orientação tenham que ser adotadas algumas estratégias bioclimáticas de conforto térmico. Na carta solar da primavera e verão, das 11 horas até as 15 horas, a gente tem a percepção que também as temperaturas elas atingem mais de 20 graus Celsius, também tendo que ser adotado algumas estratégias bioclimáticas em relação ao conforto dessa orientação. Em relação ao conceito, o conceito seria lugar. O homem ele reage a diversos estímulos durante a vida. Com isso, ele acaba sendo influenciado e influenciador desse meio. Isso desenvolve um certo apego emocional com o lugar e acaba influenciando diretamente na formação da sua identidade. O local ele não é simplesmente aonde ele consegue suprir as suas necessidades fisiológicas, mas sim onde acontece é onde é desenvolvida a maioria das suas relações afetivas, tanto com ele e outras pessoas, quanto ele e o meio. Com isso, a casa de passagem, ela deve ter essa visão para os moradores, essa visão de lugar para os moradores. Lugar que possibilite uma relação afetiva com a edificação, que possibilite essa sensação de pertencimento e acolhimento nessa fase tão difícil dessas crianças. As diretrizes estruturar espaços lúdicos, interativos, que estimulem a criatividade e a curiosidade dessas crianças, promover a interação entre elas, entre as próprias crianças, as crianças com os adultos, a criança com o meio, essa relação entre os ambientes externos e internos, a relação também entre os setores do social com o íntimo, do social com o serviço, fazendo com que tenha uma permeabilidade melhor, uma permeabilidade visual melhor, que acaba não restringindo a criança, restringindo a liberdade dela, restringindo o uso da criança com a edificação, para que ela consiga ter uma melhor sensação de pertencimento, não se sinta aprisionado no local. Ambientes íntimos personalizáveis também, para que a criança ela consiga, nem que seja em parte da edificação, pelo menos o cantinho dela, para ela que ela consiga imprimir a característica dela, o jeito dela, o gosto dela, fazendo com que ela deixe aquele cantinho do jeito que ela gosta, consiga imprimir a personalidade dela naquele local. Também auxilia a parte da percepção e auxilia na adaptação da criança com o meio, fazendo com que ela se sinta parte daquele local. Mobiliários ergonômicos também, que respeitam a escala dos usuários, é extremamente importante para o desenvolvimento dessas crianças nessas fases. Ambientes de serviços seguros, que mesmo caso a funcionária não esteja presente, esses ambientes não representem um risco para essas crianças, justamente como foi comentado na visita técnica, e assegurar condições de acessibilidade para a instituição, fazendo com que parte da instituição, o ambiente da instituição, não seja restringido para algumas crianças, fazendo com que todas as crianças consigam acessar todas as partes da edificação, fazendo com que ela não se sinta excluída desses locais. O programa de necessidades ele é dividido em 4 setores, sendo o íntimo, ele é um ambiente que ele possui menor monitoramento e menor vigilância, então ele é um ambiente mais de descanso, no qual as crianças elas relaxam mais esses ambientes. O setor administrativo ele é um setor que ele deve ficar um pouco mais afastado dos outros setores, porque justamente ele serve mais para coordenar e administrar. O setor social ele possui alguns ambientes no qual a maioria das relações afetivas, tanto das crianças com as outras crianças, as crianças com os adultos, as crianças com o meio, vão acontecer nesses ambientes. Então, esses ambientes são extremamente importantes e devem ter uma relação com o ambiente íntimo e o ambiente de serviço. O ambiente de serviço eles são ambientes indispensáveis para o funcionamento de qualquer instituição ou residência. Foi previsto aproximadamente 400 metros quadrados no pré-dimensionamento da instituição. No organograma dos setores, a gente consegue ter uma percepção melhor desses setores. Justamente, a edificação ela deve possuir 2 acessos, sendo o acesso principal para funcionários e as crianças, o acesso secundário, que seria para carga e descarga, e a parte administrativa. O setor social, ele tem que ficar no meio da edificação,
tendo uma relação direta com o íntimo, tendo uma relação direta com o serviço, tendo uma relação direta com o pátio interno, para ter uma melhor permeabilidade visual e não limitar a criança com a edificação. O administrativo ele tem que ficar um pouco mais afastado, justamente porque nesses processos de carga e descarga da instituição, se a instituição vai receber alguma visita, algum funcionário de um outro setor da prefeitura, então fazer com que eles cruzem pelas crianças próximas ao setor social, faz com que a criança diminua um pouco a sensação de segurança que esses ambientes aqui fazem, que é a intenção desses ambientes, então prejudicando bastante a estadia da criança nesse local. No organograma dos ambientes, a gente consegue ter uma percepção melhor, assim, uma forma mais detalhada do que a gente estava querendo nesse outro organograma. Aqui a gente pode ver o setor íntimo tendo uma relação apenas com a parte do setor social, então é um setor mais reservado. A gente consegue ver também as relações entre os próprios ambientes sociais, a relação do ambiente social com o setor íntimo, a relação do ambiente social com o serviço e o ambiente administrativo, que ele é um pouco mais afastado dos demais. No zoneamento, a gente já consegue ter uma noção melhor de como ficaria no terreno. Como ele é um terreno de esquina, foi optado por utilizar uma edificação em L. Então, criando um pátio interno no centro desse terreno, o acesso fica voltado para a rua Ildefonso de Miranda da Costa, justamente por ser uma rua de fluxo mais calmo. Uma criança vai sair da edificação e ela sai correndo sem perceber muito, olhar o entorno. Então, se é numa via de fluxo mais intenso, é extremamente perigoso para essas crianças. O estar íntimo está voltado para essa rua justamente porque possui menos ruído, é trânsito mais calmo, então ela gera menos ruído durante o dia. Então, para o descanso, para as crianças conseguirem relaxar melhor, ficar voltada para essa rua foi uma opção que foi adotada. O setor social ele fica no centro da edificação, com acesso direto para o setor íntimo e acesso direto para o setor de serviço, justamente tendo essa permeabilidade visual, também fica com acesso direto para o pátio interno, através dessa permeabilidade visual, acaba restringindo ainda menos o uso da criança com o resto da edificação. A varanda fica como se fosse um ambiente entre a edificação, que seriam os ambientes mais fechados, e o pátio externo, que seria o ambiente aberto, seria um meio termo da varanda. A varanda, ela, como pode ser visto no corte, é um ambiente aberto, coberto, no qual as crianças elas podem se apropriar, principalmente, por exemplo, nos dias que está um pouco mais chuvoso, um dia um pouco mais frio, um dia que está muito quente, sol muito forte. Então, as crianças, se elas querem realizar alguma atividade agitada, elas podem realizar na varanda. Nesse corte também a gente consegue ter uma percepção melhor em relação a essa permeabilidade visual, a gente consegue ver pessoas utilizando a sala de estar, que seria o setor social, crianças utilizando o pátio interno para atividades mais agitadas, e a funcionária conseguindo ter uma percepção das crianças, o que elas estão fazendo, e conseguindo vigiar elas de um modo eficiente, sem restringir o uso dessas crianças com a edificação. E no 3D, a gente consegue ter uma percepção melhor desse volume em relação no 3D, né? Mostrando essa relação entre os ambientes, seria uma edificação térrea, e acho que seria mais ou menos isso. Obrigado, Ramon. Então, agora a gente vai passar para o período de arguição da banca, né? Ia pedir para a professora Kátia iniciar agora. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na banca do Ramon, que também é meu aluno em P9 e que está desenvolvendo um trabalho bem legal lá em P9. Bom, Ramon, primeiro eu queria te dar os parabéns, assim, pelo trabalho, né? Eu acho que é um trabalho de fôlego, né? É um trabalho de investigação, aí eu acho que a qualidade do teu trabalho, assim, em termos de pesquisa, né? E tem um conteúdo aí bem profundo, assim, né? Com referenciais importantes, aí, com figuras importantes, falando sobre os temas variados aí que tu tratas, né? Do acolhimento. Então, eu vou ler algumas contribuições aqui que eu fiz para o teu trabalho. Eu acho que o teu trabalho, né, ele está
ele é um trabalho consistente, né, enfim, mas tem ainda coisas a arrumar, certamente, né, ele faz parte de um processo. Então, eu fiz aqui algumas considerações que eu vou ler agora para ti, até para ficar mais tranquilo e mais rápido também, tá? Então, eu coloquei assim, ótima apresentação oral, tema e problema de extrema relevância nos contextos nacional, regional e local, objetivos em acordo com as necessidades e realidades da cidade de Tupanciretã, ótima metodologia, com utilização de entrevistas com profissionais locais e levantamentos com desenhos técnicos de abrigos na cidade e em Cachoeira do Sul, que revelam e nos permitem compreender a realidade local, referências teóricas, né, históricas e legais adequadas, ótimo desenho da linha de tempo, que é bem importante para a gente entender, né, o tema do teu trabalho e como é que ele chegou até aqui, textos bem escritos, necessitando alguma revisão de pequenos erros de ortografia ou palavras sem espaço entre elas, coisa pequena, referências de programa, partido e materialidade adequados, ótimas análises e reflexões sobre as referências. A fim de enriquecer a utilização do tijolo no projeto, sugere-se pesquisar o trabalho do arquiteto colombiano Rogério Salmona e do Escritório Gabinete de Arquitetura do Paraguai, né, que são dois, né, especialistas aí. Eu vi que tu está interessado em trabalhar com tijolo e as suas potencialidades aí de texturas. Dada a relevância do espaço aberto no projeto da Casa de Passagem, eu acho que precisaria ter apresentado algumas referências, seria interessante, né, Ramão, para mostrar programa e mostrar algumas intenções, porque tu fala bastante da necessidade do espaço aberto como um elemento de integração e de educação também, então acho que valeria ter apresentado. Na planta de implantação que tu apresenta o zoneamento, seria legal tu mostrar da mesma forma que tu mostra, né, apresentando a Rua Lourenço na sua escala, né, que ela está um pouco cortadinha. Eu acho que isso é um cuidado importante sempre da gente ter, né, de apresentar principalmente as vias nas suas escalas. É um detalhe pequeno de graficação. Então, depois que mais que eu botei aqui, pré-dimensionamento adequado à realidade local, fotos do entorno, eu acho que poderiam ser um pouquinho mais focadas para a gente ver os lindeiros ali, as edificações lindeiras, para a gente também ver um pouco essa relação, né, porque a gente acaba vendo um pouco, assim, geral, de longe, e eu, particularmente, que não conheço Tupã, não tenho essa intimidade com o lugar, tá? Então, acho que talvez, assim, algumas fotos mais aproximadas para a gente entender os dois lindeiros ali. Conforme indicação do material bibliográfico, é necessário trazer para a lógica, né, da Casa de Passagem essa ideia de um lugar que não seja, assim, institucional, mas muito mais residencial, né, para apaziguar as questões de trauma e melhor acolher os menores. Então, eu acho que talvez fosse interessante tu pensar que tu tens um afastamento, né, os recuos, tu não comentou se eles são obrigatórios, mas eu acho que tu afasta as duas confrontações ali, né, e colocas recuo em toda a edificação e fazes um cercamento ali com grade. Eu não sei se essa relação, entendeu, ela está criando um pouco essa relação que tu queres trazer no teu discurso de aproximar, né, as crianças da realidade da residência, aproximar a residência do bairro. Então, eu não sei se essa estratégia, né, de recuos e de gradeamento, né, da residência, se seria uma estratégia interessante. Então, eu vou te deixar para refletir sobre isso. E a localização do berçário também, eu acho que talvez valha pensar um pouco. Os pequenos, né, eles têm mais necessidade de estarem um pouco mais assistidos pelos funcionários, então talvez aproximá-los um pouco mais, né, das questões dos funcionários. Não sei se isso é possível, mas enfim, estou te dando essa sugestão. E depois, que mais que eu coloquei aqui? Acertado o partido em L, que ocupa a periferia do terreno, né, e cria, né, esse pátio interno protegido que se relaciona com o conjunto dos espaços edificados. Eu acho que tu deves também repensar a orientação solar dos compartimentos de permanência diurna, principalmente da sala de estar, da brinquedoteca e da sala de visitas e da sala da direção, porque, né, a gente está numa confrontação ali sudoeste. Talvez tu possa, né, melhorar essas confrontações, porque são, como tu mesmo disseste, são espaços importantes na instituição, né, em que as crianças também desfrutam de bastante tempo neles. E eu acho que é isso, Ramão, assim, eu acho que no conjunto do trabalho, né, tu tá de parabéns aí, te dou os parabéns pelo trabalho todo, e são essas minhas sugestões. Muito obrigado, professora Kátia. Agora eu passo a palavra, então, ao professor Samuel. Boa tarde, vou tentar ser
tão objetivo e sintético quanto foi a professora Kátia. Aliás, não nos conhecemos ainda, né? Não tivemos o privilégio, nós professores não tivemos o privilégio de nos conhecermos todos com esses recém-chegados, pessoalmente, presencialmente, né? Dada a pandemia, acho que é a primeira vez que eu estou compartilhando uma reunião com a professora Kátia, né? Mas é um prazer. Mas é um prazer, Ramão, eu gostei muito também do teu trabalho, faço das observações da professora Kátia as minhas, se posso assim pegar também emprestado, porque concordo plenamente com tudo que ela colocou, foi muito interessante as observações que ela coloca, mas eu queria colocar assim, eu acho que o teu trabalho, o primeiro impacto que gerou em mim foi a delicadeza ou a beleza do tema que tu escolheste, né? É sempre bom, eu li todo o teu trabalho, é sempre bom, a partir da arquitetura, fazer essas imersões que a arquitetura promove, junto às problemáticas sociais mais amplas, né? E é muito bonito ver que um trabalho TCC faz esse mergulho, né? A partir de questões tão operacionais e objetivas, mas debruçado sobre uma temática tão sensível à sociedade, e aí tu faz esse exercício projetual na tua cidade natal, então ainda mais, né, oportuno a tua reflexão, a tua contribuição, e é de uma beleza, né, poder ser instruído um pouco nessa base mais teórica de apresentação dos distintos mecanismos, né, de acolhimento ao menor ao longo da nossa história. Eu acho que o teu resumo está um pouco exagerado, esse enfoque histórico, né? Depois eu vou te passar o PDFzinho que eu destaquei, essas palavras sem espaço que a professora Kátia colocou, alguma outra possibilidade de reescrever, e uma das questões que eu coloco é que o teu resumo, ele não está muito objetivo no foco, porque o primeiro parágrafo todo é praticamente, a metade dele é mais uma imersão histórica de apresentação que tu pode te reservar mais para o final. Então, acho que dá até para ser mais objetivo no teu resumo, mas eu destaco ali no PDF que eu te encaminho depois. Mas é uma bela pesquisa, né? É uma bela pesquisa que me ofereceu essa beleza, digamos assim, de uma leitura dessa semana passada, que eu usufruí. Também é uma bela metodologia, como a professora Kátia apontou. Eu acho que tu estás bem instrumentado, né? Instrumentalizado, com um olhar metodológico que não deixa escapar nada, né, faz um levantamento de todas as ordens. Eu acho que a tua ferramenta de pesquisa e finalização da tua pesquisa com partido está muito bem estruturada. Tua bibliografia também é uma questão que às vezes a gente sempre olha, né, a capacidade do aluno variar ou demonstrar um olhar mais heterogêneo, né, Vygotsky, Piaget, fora as outras mais objetivas. Mas o meu tempo tá passando e eu ainda não entendo a minha contribuição que eu gostaria de entrar. Eu acho que, se me permite, eu vou logo... Eu pensei em falar o que eu queria apontar para ti, mas agora há pouco eu resolvi fazer um desenhozinho, e se me permitem eu compartilho exatamente o que eu quero me expressar aqui. Eu acho que o teu partido, ele tá assertivo quando busca um pátio, ou busca a valorização do espaço livre, está assertivo, o partido em L, essa organização em L está boa, os setores estão agrupados, diferente do caso de estudo teu, né, onde o setor está totalmente pulverizado na atual casa de passagem no Tupã-Seretã. Mas o que eu acho que falta? Eu acho que falta a domesticação desse grande espaço livre. Isso é uma das primeiras coisas que eu diria que é fundamental. E é através do desenho, essa domesticação. Então, eu acho que, assim como tu faz um quadrante vazado para marcar a esquina, tu podes trabalhar com pátios interior, tu podes criar essa modulação, né? Aliás, se me permite, faço aqui uma observação. Um trabalho desse porte, ainda que o terreno seja de 1.500 metros quadrados, né, é uma edificação térrea, é simplificado o teu, digamos assim, a tua situação de projeto, né,
ainda que o tema seja sensível e tal, e tu faz o trabalho necessário do levantamento. Meu Deus, já deu os meus 5 minutos, peraí. Mas eu acho que, assim, ó, um trabalho dessa natureza enquanto TCC, a gente espera, a expectativa enquanto docente, não sei se eu vou ser banca final, eu acho que talvez a minha posição de suplente me possa garantir o privilégio de participar também dessa avaliação do projeto final. Mas a expectativa que fica é de uma destreza total do projeto, né? Seja espacial, seja tecnológica, ou de outras ordens, né? Até mesmo da expressão gráfica, porque é um projeto simplificado. E uma das questões, tá, isso, fecha o parênteses, é só para colocar que espera-se, né, um domínio profundo da resposta projetual que tu dás. Eu acho que uma das primeiras questões é domesticar esse grande espaço livre. Uma das possibilidades é talvez tu adotar algum raciocínio de modulação para começar a criar elementos vazados, pátios interiores, talvez para resolver o problema de orientação solar dos ambientes ali da fachada sudoeste, como a professora Kátia coloca, né? Se tu não for querer mexer na tua forma, né? E nesse vazamento, né, por que não vazar exatamente onde se dá esse ponto especial, né, que é a mudança do setor mais administrativo, junto com a cozinha, que é um setor de serviço-chave, por que não vazar exatamente ali, um dos pátios, estender talvez a tua sala de estar social, ou a sala de jantar, com uma reentrância para dentro do pátio, tornando ele um pouco mais domesticado com 3 áreas distintas, uma área mais voltada para o setor administrativo, outra área mais intermediária, esmagada por esse ambiente que avança, e uma grande área central. Ou seja, eu acho que, né, eu não quero resolver o teu problema, eu quero só apontar um raciocínio que tem que lidar, talvez, com pátios internos e um melhor desenho desse pátio. Para finalizar, infelizmente, né, eu não entendi muito bem a parte das referências do tijolo que a professora Kátia mencionou. A minha leitura foi atenta, mas eu acho que eu me perdi nessa parte, eu não li. Mas as referências do Solmona é ótima, né, e as referências dos arquitetos paraguaios, né, Solano Benítez e companhia, fenomenal. Acho que excelentes sugestões que vão, inclusive, aliar elementos, né, de controle climático que os paraguaios manipulam tão bem através do tijolo. Mas eu diria que uma das referências que talvez possa te dar uma profundidade, uma densidade no teu olhar, de entender a problemática desses espaços de um desenho voltado para a criança, esse ser, né, que tem que ser estudado de uma maneira ainda mais especial, eu diria que é o orfanato holandês do Aldo van Eyck. Por que o holandês Aldo van Eyck? Porque pode parecer clichê, né? Orfanato, falam em Aldo van Eyck. Não. O Aldo van Eyck é um monstro que olha a criança quase com esse olhar de um antropólogo estudando um indígena isolado. Ele faz centenas de parques na Holanda, no pós-guerra, ele faz um orfanato com essa capacidade de modelagem interior, de pegar uma coluna que está solta do espaço e criar todo um ambiente espacial ao redor dessa coluna, um microespaço para a escala de certos, né? Tu faz da janela um parapeito alongado, um cantinho para os adolescentes se esconderem, né, no peitoril de uma janela, olhando a paisagem externa. Então, o Aldo van Eyck, ele faz uma modelagem de desenho interior voltado para a criança nesse orfanato, que pode ser melhor investigado por ti, porque, volto a colocar o que eu mencionei agora há pouco, a expectativa é grande, uma vez que é um trabalho dessa escala, de que tu resolva muito bem esse projeto. E uma das questões é essa escala interior voltada para a criança, né? Assim, ó, concordo plenamente com o que a Kátia colocou de uma melhor documentação fotográfica. A começar com a foto aérea, que para minha surpresa tu não colocou a foto aérea. Até entrei e vi que a foto aérea do Google não está desatualizada. Até pensei, não botou porque deve ser, sei lá, 2010. Mas não, a foto aérea está atualizada do Google. Acho que é um elemento fundamental para a gente ter essa aproximação, né, simulada mais do local, assim como as outras fotos de documentação, né. A questão das cercas, perfeito, acho que repensa essas fronteiras, né, é o estigma, é o grande estigma, né, talvez desse menor, do orfanato, a fronteira, repensa através de estratégias de paisagismo, né, enfim, é isso, desculpe eu avançar. Qualquer coisa eu escrevo as referências, tá, quando for preciso.
Então, muito obrigado, professor Samuel. Eu tentarei ser bem breve, acho que tudo que os colegas colocaram, acho que perfeito. Tentar dar um pouquinho das minhas contribuições, de forma mais sucinta possível também. Tá? Então, eu queria primeiramente dar os parabéns ao Ramon e o orientador, né? Que eu achei que é uma monografia muito objetiva, sintética, que vai direto aos pontos, e ele abarca de forma muito sintética mesmo, né? E objetiva, tá? Então, minha opinião é que poderia até ser quase um modelo de referência, né? Pelo que eu tenho visto, pelo nível de pesquisa e produção que eu acho completamente adequado ao nosso cronograma, que eu sinto, não sei se é uma percepção só minha, mas ele é apertado, né? Dessa forma objetiva, acho que foi perfeita aqui para mim, na minha opinião. Então, também, eu acho que é um tema pertinente, complexo, difícil, né? Difícil de trabalhar, e com certeza é uma questão emergencial, né? A gente vê quanta gente nessa situação de vulnerabilidade, e pensando que uma casa é uma casa de passagem, eles vão ficar pouco tempo nesse local, né? E durante todo esse tempo, assim, eles serem abrigados, sentir tudo isso que a arquitetura, ela pretende proporcionar, durante tão pouco tempo, né? E sem dar algum tipo de, talvez, esperança até para as pessoas, porque esses 18 anos não tem mais para onde ir, né? Será que esse tempo é de preparo? De qualquer forma, o que a arquitetura a gente pode fazer com isso, né? Acho que é essa questão, né? Mesmo que pareça ser um paliativo, não é essencial. Então, hoje, dentro da realidade que a gente tem, como é que a gente lida com isso? Eu achei muito bacana isso, né? E vai direto ao ponto realmente, tá? Crianças que sofrem abuso, violência, diversos gêneros e faixa etárias convivendo no mesmo espaço, dentro de uma família com muitos irmãos ou primos, já é difícil, imagina pessoas que sofrem tudo isso, e ter que conviver nesse espaço, eu acho um tema bastante complexo, né? Difícil. Parabéns pela forma como vocês trabalharam isso, né? Então, deixa eu ver o que eu tinha colocado aqui, também tentando ser o mais rápido possível aqui. Tá. Eu acho que, em resumo, né? As palavras, assim, que me chamam muita atenção, em relação a esse contexto, né? É também porque, dentro dos exemplos que você passou, ele tem aqueles que são ideais e aqueles que são possíveis, né? E tudo isso tem a ver, esses recursos que chegam para que isso exista como arquitetura, eles são através de instituições públicas ou privadas, como o Bradesco, que é um banco. E aí, observando isso, o que é possível de ser feito, né? Então, mais do que ambientes dignos e de qualidade. Então, acho que a gente começa a entrar aqui também. Além disso tudo, acho que está perfeito toda a parte como vocês levantam o programa de necessidades, o pré-dimensionamento, né? A possibilidade de funcionar, né? Tem algumas coisas, assim, que são interessantes. Eu não sei como que a cidade é, eu vi que até parece que os bairros têm pavimentação em pedra ainda, né? Então, não sei também até que ponto seria interessante, às vezes, no programa, a gente colocar uma possibilidade de aumentar, talvez um pouquinho, né? Alguns espaços, eles serem evolutivos, no sentido de poder ter uma flexibilidade, né? Talvez para aumentar, né? Que seja beliche ou alguma outra coisa. E essa parte, não sei se tinha alguma coisa relacionada também à estratégia bioclimática, que eu achei interessante num dos trabalhos, em que tinha aquela cobertura inclinada, né? E solta, naquele Instituto Bradesco também. Nossa, estou até misturando algumas coisas aqui. Desculpa. Mas uma coisa que eu achei interessante aqui, deixa eu ver, tem a ver com a bibliografia que eu passei agora há pouco também. Dentro desse pátio, o professor Samuel falou, eu concordo, né? Que a domesticação do espaço livre, acho que é importante, né? A gente vê muros ali no fundo, que às vezes poderiam ser utilizados de uma forma diferente, né? Que seja, então, alguns degraus, assim, um pequeno local para sentar, para estimular convívios, né? Diversos, porque a gente, quando está em um colégio, vê tanta gente se apropriando desses espaços, assim, grupos diferentes, pessoas diferentes, idades diferentes, cada um juntando-se num grupinho, conversando, brincando, fazendo qualquer outro tipo de coisa, sem que por aí isso tire aquela ideia de você utilizar amplamente, de forma mais flexível, o espaço que está lá dentro, que pode ser de um jogo de futebol ou qualquer outra coisa, mas tem espaço que vocês podem estimular, e isso tem bastante, isso no livro do Herman,
Erzberger, Lições de Arquitetura, né? Eu acho que lá você vai encontrar muitas coisas que são interessantes e que acho que cabem bastante dentro do que você está trabalhando. Deixa eu ver aqui. Então, estimula o uso de espaços de forma multiuso. Deixa eu ver o que mais. Talvez você poderia pensar em distribuição desses pequenos núcleos de estímulo de apropriação pelos diferentes grupos, né? Então, isso tudo são estratégias. Então, nesse livro, ele coloca várias estratégias de ocupação espacial que podem enriquecer bastante. A princípio, eu entendo também, por causa até do tempo, e de a gente ter o objetivo de gerar um partido, né? Não ter aprofundado um pouco mais nesse assunto, mas acho que está muito ligado a essas questões relacionadas ao acolhimento, ao pertencimento, à espacialidade, à imagem, identidade e ambiente. Isso é tudo junto, né? Então, como é que a gente faz isso? Eu acho que o livro vai ajudar um pouquinho, tá bom? Então, deixa eu ver, acho que... inclusive, né, faz parte do que você fala, justamente quando fala da qualidade do lugar, de você estar projetando o lugar, né? Então, são essas estratégias, atingir essas sensações de pertencimento e afetividade através da arquitetura. Um pouco disso, eu acho que está lá, tá? Então, acho que seria só essa a minha contribuição, e acho que agora a gente pode dar a palavra pro Ramon, novamente, tá? Obrigado. Muito obrigado por tudo, todos os comentários, me ajudou muito, vai me ajudar muito também essas referências, tudo que vocês comentaram, e só para, eu não sei se eu deixei claro no trabalho, mas esse tema ele me veio justamente porque a minha mãe trabalha nessa casa, então, tipo, eu faço 14 anos que ela trabalha lá, e ela sempre reclamava que não tinha espaço de qualidade para essas crianças. Ela passou, essa casa de passagem, ela tá lá desde 2013. Ela já passou por outros 2 lugares que também foram alugados. Então, é uma coisa que ela sempre reclamou, sempre reclamou. Aí, na escolha do tema, me veio na cabeça. E eu, tipo, vou fazer. Tipo, é isso. Sabe? É isso que eu falo. Legal, Ramon. Eu acho que, assim, só para te dar uma sugestão e complementar, eu acho que vale tu expor isso quando tu começa a apresentar o teu trabalho, sabe? Que o tema te atravessa por uma questão pessoal, assim, eu acho bem legal isso e bem importante. Tu começa apresentando por aí, que eu acho que vale, né, que é... Parabéns. Parabéns. Ainda temos mais alguns minutos, né, se alguém também quiser conversar um pouquinho mais. Né? Opa, perfeito, professor Olavo, fica à vontade. Eu achei curioso esse comentário, porque o Ramon tem uma conexão muito grande mesmo com o tema, né, assim, e orientando ele, dá de perceber isso ao longo do semestre todo. E nas apresentações intermediárias, na disciplina e tal, ele falou com tanta gana que eu que falei para ele assim, ô Ramon, deixa quieto de lado mais essa parte aí do teu apego com o tema e fala mais de uma maneira mais genérica, porque tá passando muito forte. Eu que dei essa dica para ele. É engraçado que eu errei tudo com os dois, né? Os dois levaram lasca aí de coisa que eu mandei fazer de um jeito e a percepção foi exatamente o oposto. Era só essa curiosidade. Opa, perfeito. Obrigado, Olavo. Mas alguém gostaria de comentar? Professores? Professor Samuel? Professora Kátia? Ramon? Só, assim, Robson, acho que a banca daí tem que ir para o outro link lá e deliberar e dar a nota e tal. Isso. É mais por causa do tempo mesmo, né? Então, ok, pessoal. Então, acho que a gente pode tá finalizando por aqui e a banca ela vai estar se encontrando no outro link, tá bom? Então, muito obrigado a todos e parabéns pelo trabalho. Até mais. Agora a gente vai para aquele link que eu estava antes, então. Creio que sim. Não sei onde tu estava antes, mas é outro link. Isso, é o outro link. Agora. O outro link eu não tenho. Eu passo... Como que eu passo agora? Será que eu tenho o celular? É o que está agendado, né? Aquele que está agendado. Isso, tá no e-mail, eu acho. Foi por agenda. É o que está agendado no e-mail. Tem um e-mail que tu mandou, tá, Robson? Acho que tem
Na agenda tem 2 links, tem um que é público e outro que é da banca. Tá bom, perfeito, muito obrigada. Obrigado, pessoal, tudo de bom. Tudo de bom. Tchau. Tchau. Bom, acho que na prática, Ramon, não sei se o pessoal volta, porque agora tem a deliberação e não há, né, nenhuma... Há só encerramento, assim, verbal. Sim. E aí a tua nota, tudo, lançamento, isso aí é junto com a nota da disciplina, tá? Um momento um pouco mais para frente, tá? Ah, sim. Mas tá de parabéns aí, agora é descansar um pouquinho e semana que vem estamos na labuta de novo. Então tá, muito obrigado. Tudo de bom, um grande abraço. Tudo de bom. Eu vou me retirar ali que tem reunião de colegiado agora, tá? Mas em princípio não... assim, acho que não... Uma boa pergunta agora, não sei se eles retornam. Talvez eles retornem só para te dizer o que eu acabei de dizer. Eu vou perguntar para o professor Samuel ali e te dou um toque. Tá, eu vou esperar aqui então. Nossa, eu tive 2 momentos sêniores que eu tentei abrir o microfone e acabei me jogando para fora da sala. Pessoal, conversando com o professor Samuel aqui pelo Zap, em princípio a banca não volta, tá? Porque não tem nada a ser comunicado. Então, acho que damos por encerrado. Parabéns, Ramon, tudo de bom. E aí, acho que todos podem se retirar. Tá desculpado para relaxar aí. E show. pode descansar bem aí, que
Deu tudo certo. Foi uma ótima apresentação, tá? Tá de parabéns. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Acho que todo mundo tem que sair para o negócio parar de gravar, tá? Só para saber. Até mais.